Alexander Volkov e Jailton Almeida, o Malhadinho, se enfrentaram no UFC 321 e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora, mas antes de começar, já deixa o seu like aqui no vídeo embaixo para você não esquecer e já se inscreve no canal também e ativa o sininho com todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. É de graça e não dói. Bora lá falar dessa luta. Luta um pouco polêmica, talvez. Quem venceu foi o Volkov na decisão dividida, tá? Então, dois juízes enxergaram 2 rounds a 1 pro Volkov e um juiz enxergou 2-1 para o Malhadinho, tá? Então, vamos entrar no detalhe aqui. O que aconteceu? A gente teve o Malhadinho, como esperado, né, derrubando o Volkov logo ali no primeiro round, controlando por 2 minutos e 38, porém, ele conectou 0 golpes significativos no primeiro round. 0, se não eu vou errado, nenhum golpe significativo. E dos golpes totais, que são os golpes que não são significativos, são mais leves ali, ele conectou 1, tá? Então ele teve um golpe, que não foi significativo, uma queda, e 2 minutos e 38 de controle. Já o Volkov, ele controlou por 2 e 14, porque ele conseguiu depois inverter, conectou 38 golpes totais e 15 significativos. Ou seja, o primeiro round foi claro ali para o Volkov, tá? Se a gente olha ali, todos os juízes marcaram o round para o Volkov, mesmo se a gente olhar ali, MMA Decisions e qualquer outro lugar, você vai ver que é quase que 100%, 98,8% segundo MMA Decisions, tá? Do público deu o primeiro round para o Volkov, então esse primeiro round não tem muita discussão, tá? Se a gente vai olhar ali o segundo round, a gente já tem um controle muito maior do Malhadinho, tá? O Malhadinho teve 4 minutos e 27 segundos de controle, conectou 4 golpes significativos e 9 totais e teve 3 quedas. E aí se a gente olha o Volkov, ele conectou pouquíssimo também, ele só conectou 2 significativos e 8 dos totais. Então é um round também muito claro a favor do Malhadinho, então também não tem discussão quanto ao segundo round. Do mesmo jeito que não tem muito pro primeiro round, também não tem pro segundo. Toda a, entre aspas, polêmica, a discussão, vai existir no terceiro round, que é onde a gente vai chegar agora, tá? No terceiro round, a gente teve o Malhadinho com 3 minutos e 42 de controle, ou seja, de 5 minutos do round, ele controlou por quase 4 minutos. É muita coisa, se a gente olha, a gente pode falar, pô, pra mim ele ganhou o round. Lembrando, eu fiz live durante todo o card e no ao vivo eu falei, pra mim o Malhadinho teria vencido a luta. Só que eu levantei aquele ponto que foi o que complicou aqui. O que vale mais, esse controle ou de fato quem bateu mais? Por quê? Se a gente olha nos golpes significativos, foi quase um empate. O Malhadinho conectou só 5 no terceiro round e o Volkov conectou 7. Então, pequena diferença, tá? Aí se a gente vai para os golpes totais, o Malhadinho conectou 17, enquanto o Volkov conectou 77. Ele colocou 60 golpes que não são significativos, né? Mas 60 golpes a mais. Então entra naquela discussão. Vale mais 3 minutos a mais de controle, porque teve 3 minutos e 42, o Volkov teve 43 segundos. Então se subtrai ali, dá 3 minutos, arredondando, a mais para o Malhadinho de controle. Só que teve 60 golpes a mais para o Volkov. Então nessa balança, um juiz viu que quem ganhou o terceiro round foi o Malhadinho, ou seja, para ele o controle valeu mais do que os 60 golpes, e para outros dois o que valeu mais foram os golpes, tá? Então, aqui eu ao vivo de novo, tá? Assistindo ao vivo, achei, a minha impressão foi de que o Malhadinho teria vencido a luta. Só que é o que eu falei na live, eu vou repetir aqui. Eu entendo a decisão dos juízes, mas não concordo, tá? Eu acho que o Malhadinho teria vencido ali. Porém, eu, sendo assim, categórico, foi o que eu falei, não concordo, mas eu não acho um garfo, tá? E por quê? Porque, de novo, a gente tem que entender que o que vale, principalmente nas regras, o primeiro critério é o dano. Então, assim, você derrubar vale ponto, a queda vale ponto, o controle vale ponto. Só que o principal critério é o dano. E o dano, como você causa o dano ali? Principalmente batendo. Então, o Malhadinho pagou um preço muito caro por não aplicar um ground and pound. Tá? E o ground and pound não é só necessariamente para você nocautear, é para você abrir brecha mesmo para finalização. Então, na minha opinião, o que eu já tinha falado do Malhadinho na luta contra o Derrick Lewis foi o mesmo erro que ele cometeu aqui. Ele ficou muito passivo, ele só quis trocar posição, ele bateu muito pouco. Cara, se a gente olha a luta inteira, os 15 minutos, a gente só teve 9 golpes significativos a favor do Malhadinho.
15 minutos de luta, 9 golpes significativos contra 24 do Volkov. E nos totais, a gente teve 27 significativos do Malhadinho contra 123 do Volkov. Então por isso que eu falo, eu não concordo, a minha sensação ali foi de que o Malhadinho deveria até ter vencido, porém, eu entendo. Por quê? Porque são muitos golpes a mais. Então, claro, a torcida no geral, como é um brasileiro que perdeu, vai achar ruim. Só que se a gente invertesse esse papel, inverte a nacionalidade, vamos fazer o contrário, um cara que ganhou a luta, né? Só controlando, mas não batendo, e fosse um brasileiro que estivesse por baixo batendo, a gente não ia concordar. Então por isso que eu falo, a gente tem que esquecer. Esquece que é brasileiro, esquece o nome do cara que tá lutando. Pensa friamente, olha os números ali e vê o que você entende. De novo, eu continuo na minha interpretação, vendo só na live, achando que o Malhadinho venceu. Porém, na quantidade de golpes aqui, torna completamente compreensível, tá? E só para respaldar a opinião do público, tá? Se a gente olhar na MMA Decisions, tem gente sim enxergando o que eu enxerguei, 2-1 pro Malhadinho, mas a maioria marca para o Volkov, tá? E se a gente olha no próprio Verdict, que tem uma opinião global de todos os fãs, o primeiro round foi claríssimo pro Volkov, o segundo claríssimo para o Malhadinho, e o terceiro é quase um empate técnico, é de 0 a 10, né? É 0,02 pontos de diferença. Ou seja, o Malhadinho tá com a maioria no Verdict, não tá no MMA Decisions, mas tá no Verdict, e por 0,02. Ou seja, é quase que 50 a 50%. Então, é sim discutível. Um garfo, para mim, é quando a gente entra no MMA Decisions, entra no Verdict, entra em qualquer site e tá todo mundo marcando para um lado, tá? Então aqui a gente vê que tá no Verdict, por exemplo, global, metade-metade. Então, por isso que eu não acho que é um garfo. Embora tenha ficado chateado, porque eu torço pro Malhadinho, achei até que ele ganhou a luta, eu tenho que pontuar o que é fato, né? A gente não pode premiar o cara que só derruba e não bate, porque senão é aquilo, o cara que é o wrestler, ele sempre vai derrubar e vai ficar estacionado ali em cima. Então, precisa ter atividade. Então, aquela crítica do passado pro Malhadinho vale agora e vale para as próximas lutas. Custou caro mais uma vez. Ele precisa bater no ground and pound, precisa dar cotovelada, marteladinha ali, enfim, ele precisa ser ativo, tanto que não foi ativo que o árbitro mandou levantar, se eu não me engano, mais de uma vez, tá? Então o Malhadinho é excelente, tá? As quedas dele foram excepcionais, derrubou com muita facilidade, mesmo no chão se virou bem, apesar de em um dos rounds ali, ele, na minha opinião, deveria ter levantado e ter derrubado de novo, ao invés de acabar ficando por baixo, como ficou, na minha opinião foi mais um erro ali, mas no geral ele realmente é muito bom, só que ele precisa incluir golpes contundentes nesse jogo de grappling dele. Se ele continuar assim, ele vai se frustrar, como foi no caso dessa luta, tá? No geral, uma luta legal, né? Aquilo, pra quem gosta do grappling ali e tal, não sei o que, foi uma luta legal. Quem prefere mais uma luta com mais golpes, mais contundente, mais trocação, realmente pode não ter gostado da luta. Então é isso, essa foi a luta. Uma decisão, como eu disse, que vai ter controvérsia, porque metade acha uma coisa, metade acha outra, do público geral, né? Porque, de novo, a mídia especializada, a maioria marcou para o Volkov, que foi do MMA Decisions, mas é isso, agora não tem muito como chorar o leite derramado, né? É aprender com isso e nas próximas lutas trabalhar o volume de jogo no grappling, não só transição e dominar, né? Colocar de fato contundência, bater. Por mais que não seja golpe significativo, faz o que o Mar Nurmagomedov fez nesse mesmo card. Dá um soquinho, trabalha por cima. Dá um soquinho, trabalha por cima. Fica mostrando o trabalho, porque aí o árbitro não manda você levantar e você pontua, tá? Então é isso. Infelizmente não deu para o Malhadinho, mas a gente torce para que ele aprenda, né, para nas próximas, quando derrubar, ele poder também colocar uns golpes ali, seja para nocautear ou mesmo buscar uma finalização. Beleza? Então é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo. Você tá de que lado? Você acha que o Malhadinho ganhou ou que realmente faz sentido o Volkov ter vencido? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!